de Deus, e vamos aí até as 18h30, e nós queremos mandar um abraço a todos vocês que estão ligados conosco aí no nosso programa, né? É uma bênção ter você, está ligadinho. Lembrando que você que deseja participar então de um sorteio do Vale Compras de R$100 da loja Adão e Eva, né? Então você que quer participar desse sorteio, que será feito agora na quinta-feira, às 17h aqui na rádio, você tem que mandar uma mensagem então pelo telefone 35 55 55 39, né? Ou mandar uma mensagem aí para mim ou o pastor Gilson, né? Para quinta-feira então vamos sortear agora um Vale Compras no valor de R$100 da loja Adão e Eva, né? Você pode ser o ganhador, você pode aí, né, receber essa bênção e pode até daí chegar na loja Adão e Eva ali e tirar o seu prêmio. Queremos agradecer também aos nossos apoiadores do nosso programa. Deus abençoe todos vocês, né? Também Deus abençoe grandemente. Vamos a uma palavra breve então aqui nessa tarde. Vamos falar então, vamos ler aqui sobre Mateus, capítulo de número 9. E o versículo 18, uma palavra bem conhecida, é uma palavra que é bastante pregada, mas ela tem coisas importantes para edificar então a nossa fé. Deus já falou conosco aqui através da palavra que Jesus curou o filho de uma mulher. E agora vamos então falar sobre a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Versículo então número 20, capítulo 9 de Mateus, e o versículo 20. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Então todos nós que lemos a Bíblia e entendemos a palavra do Senhor, nós sabemos então que Jesus, enquanto ele passou aqui na terra, Jesus fez muitos milagres. Não foi poucos não, mas muitos milagres Jesus fez. O certo é que se fosse se escrever todos esses milagres, faltariam páginas, porque foram muitos milagres. Jesus fazia mesmo aquilo que Deus o ordenou, cumprir a sua missão aqui na terra. E nós vemos então Jesus, ele passando neste período que ele passou-se sobre a terra, ele foi como nós, seres humanos, mas a única diferença entre nós e ele é que Jesus foi o único homem que não pecou. E Jesus agora se depara com uma mulher de um fluxo de sangue. A Bíblia vai nos dizer no versículo 19: e levantando-se ele, seguiu, e os seus discípulos também. Então Jesus era acompanhado pelos seus discípulos e pela uma grande multidão. E de repente então aparece uma mulher que havia 12 anos. E essa mulher então, ela padecia de um fluxo de sangue. Ou seja, uma doença que era, naquela época, era incurável, né? Não tinha como receber a cura. E essa mulher, então, durante esses 12 anos, ela sofria, então, de uma hemorragia muito grande, um fluxo de sangue. Mas quando ela soube que Jesus estava passando pela a cidade, a aldeia aonde ela estava, a história vai nos contar que pessoas que tinham este problema de fluxo de sangue tinham que viver isolado da sociedade, não podia chegar perto das pessoas, porque era o costume, então, senão, né, as pessoas se consideravam contaminadas, né, não podiam tocar, então, em pessoas que tinham
né, essa doença. Mas o certo é que ela toma uma atitude, e atitude essa muito louvável diante de Deus. Eu fico imaginando, com certeza ela tinha ouvido falar que Jesus curava, libertava, expulsava demônio, curava cegos, levantava paralítico, né, curas de lepras, tantas coisas ela ouviu. E quando ela soube que Jesus estava passando, então, perto dela, aonde ela estava, ela segue então a Jesus, e a Bíblia vai nos dizer que ela, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, porque ela disse consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E aqui foi falado aqui já nesta tarde sobre a nossa fé. Quando nós então temos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, não fique imaginando você que essa mulher não teve que passar por obstáculos. Ela passou por vários obstáculos. Primeiro, teve que romper a multidão. Quem sabe muitos olhavam para ela e diziam: ó, você não pode estar no meio aqui da multidão por causa do teu problema, do teu fluxo de sangue. Mas o certo é que ela rompe a multidão, rompe as pessoas ali que estavam falando dela, quem sabe, né, jogando para ela palavras ao contrário. Mas ela colocou um propósito dentro dela, dizendo: se eu tão somente tocar na orla, ou seja, na veste de Jesus. Então olha a fé desta mulher. Ela colocou um propósito no seu coração, fraca, ela estava fraca, estava debilitada, tinha perdido muito sangue, tinha gastado tudo que ela tinha, procurou todos os seus recursos, mas ela não alcançou a cura. Mas quando ela soube que Jesus estava passando, ela vai até o encontro de Jesus. E agora ela decide tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 22, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então nós vemos aqui como Jesus, ele olha para nós. Jesus olha mesmo para as nossas fraquezas, mesmo para, né, os nossos erros. Mesmo assim, Jesus, ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Porque essa mulher com este problema muito grave, ela chega diante de Jesus, toca na sua veste. E Jesus disse para ela agora: tem ânimo. Porque aquela mulher andava desanimada, triste, separada dos outros, não podia estar no meio da sociedade, quem sabe até desprezada pela sua família. Mas agora Jesus disse para ela: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E nós vemos que através da nossa fé nós alcançaremos coisas que nós nem imaginamos, mas através da fé em Cristo Jesus, através do nosso propósito com Deus, através do nosso diálogo com o Senhor, crendo na sua promessa. Talvez você que está ouvindo o programa, você se encontra, quem sabe, né, com algo na tua vida que não tem cura, uma doença que tem te afrontado, te colocado desânimo, deixado você desanimado, sem esperança. Mas Jesus diz para nós nesta tarde: tem ânimo, tenha fé no Senhor, porque aquele que tem fé, ele recebe diante de Deus a sua bênção. E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Porque ela estava perdida, ela estava desenganada pela medicina da época. Ela ia morrer naquela situação. Ela ia padecer diante de tudo aquilo, mas agora a sua fé, que ela colocou no Senhor, ela recebe a cura naquele momento. E imediatamente a mulher ficou sã. O que nós aprendemos aqui com essa história? Que por mais que nós tenhamos dinheiro, por mais que nós tenhamos os nossos recursos, por mais que nós confiamos em recursos que temos, mas se não tivermos fé, de nada adianta. Essa mulher gastou tudo o que ela tinha, mas isso não pôde curá-la.
Mas agora a sua fé, a sua confiança, ela tocou em Jesus. E quando ela toca, ela recebe aquele grande milagre naquele momento que ela estava e ela foi curada. Nessa tarde, se você crê diante de Deus, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Se alguma enfermidade tem colocado em você desespero, angústia, dor, sofrimento, através da sua fé nessa tarde, nós queremos profetizar a bênção de Deus sobre você. Profetizar a cura, o extraordinário de Deus sobre a sua vida. E assim como essa mulher foi curada, você nessa tarde também será curado pelo poder da palavra de Jesus. E encerro aqui dizendo, aquela mulher foi curada na hora. E nessa tarde, se você crê, através da Bíblia, através da palavra do Senhor, através dos milagres que Deus fez, Jesus curou aquela mulher que havia 12 anos. Imagine você, 12 anos. Às vezes nós passamos algumas lutas que levam um dia, 2 dias. Às vezes nós perdemos noite de sono por causa de coisas que temos que resolver nos outros dias. Mas essa mulher fazia 12 anos. Imagine você, 12 anos. Aquela mulher com aquele fluxo de sangue. Aquela mulher que estava sem esperança. Aquela mulher que estava desenganada. Aquela mulher que vendeu tudo que ela tinha e não alcançou a sua cura. Mas agora, quando ela toca em Jesus, Jesus imediatamente a curou. Nessa tarde, meu irmão, Jesus tem bênção para você agora. Quem sabe, até aqui, não deu nada certo para você. Quem sabe, as coisas estão dando tudo de errado. Mas agora que você sabe que Jesus é a porta para você, que Jesus é a cura para você, que Jesus é o caminho para você, que Jesus é a esperança do ser humano que Ele tem para nós. Porque o que nós precisamos hoje é de Jesus. E aquela mulher não perdeu tempo. Ela foi ao encontro de Jesus. E nessa tarde eu convido você, vá ao encontro de Jesus. Às vezes nós vamos ao encontro de tantas coisas, coisas que não agradam a Deus, coisas que não nos levam a Deus, coisas que nos distanciam de Deus. E Jesus está de braços abertos, dizendo para mim e para você nessa tarde, eu tenho bênção imediatamente para você. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e pede e bate, recebe. E nessa tarde nós vamos orar por você. Orar pela tua empresa, orar pela tua saúde, orar pela tua vida, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Nós vamos ministrar a bênção de Deus. E Deus vai te abençoar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós oramos neste momento. Assim como o Senhor foi com aquela mulher daquele fluxo de sangue, ela gastou tudo o que ela tinha, Senhor. Gastou seus recursos, as suas economias, o seu dinheiro. Quem sabe, muitas pessoas chegaram para ela dizendo que ia morrer com aquele fluxo de sangue. Mas nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. E nós queremos neste momento, Senhor, pedir saúde para nós, para os nossos ouvintes, aqueles que estão, quem sabe, desenganados pela medicina, estão, quem sabe, Senhor, passando por momentos difíceis. Quem sabe o médico desenganou. A medicina disse que não tinha mais solução. Mas nós cremos em Ti, Senhor, nesta tarde. Profetizamos bênção, milagre, cura a todos que estão na escuta do nosso programa, Senhor. Que sejam curados nesta tarde. Que toda enfermidade caia por terra. Pelo poder da Tua palavra, Senhor.
Nós queremos ministrar bênçãos extraordinárias. Abençoa a empresa dos teus filhos, abençoa o trabalho, abençoa cada um de nós. É a oração que fizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos de louvor. E depois o pastor Gilson já vai então estar passando aqui os nossos projetos missionários, né, da nossa igreja, então, Assembleia de Deus. Vamos ouvir então Juliane Souza. Quem é esse? Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Vamos aí até as 6:30 da tarde. Nós vamos ter que desligar a live agora, senão vai cair. Tá bom? Deus abençoe.